Boa noite, amigos da coluna do Fla. Estamos aqui de volta para o seu resenha, seu programa diário, falando dos assuntos que estão bombando no universo rubro-negro. Só para começar essa bagaça aqui, eu tô de mau humor hoje. Já aviso que eu tô mal-humorado demais. Não consegui resolver na minha cabeça aquela palhaçada de ontem que foi Flamengo 0, Peñarol 1 no Maracanã. Você resolveu na sua cabeça aí, Zayati? Não, tava até falando isso, né, que tá entalado aqui até agora. Ainda não consegui nem tentar rever lance, ainda estou bem indignada. Mas boa noite para você, para o Nazário, Antunes, a galera que já está aqui com a gente. E vamos falar, né? Vamos ter que debater um pouco aí sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer ontem. Nosso querido amigo Roberto Nazário. Pô, saiu a tinta toda aí, Nazário? Saiu, resolveu. Pô, saiu. Eu caguei o box inteirinho lavando o meu cabelo de vermelho, cara. Na hora que eu fui tomar banho, parecia que tinha sangue escorrendo. Parecia que tinha uma camela menstruada dentro do box, viu, cara? Encheu aquela porra de vermelho. Aí, mais tarde, eu fui tomar outro banho à noite, depois que eu voltei da academia, tinha tinta vermelha meio metro acima de mim, assim, acho que eu chacoalhando, assim, perdelê total. Boa noite aí, ô Nazário. Boa noite, Kika, boa noite, Ana, boa noite, Jamal, boa noite, produção, boa noite, rapaziada que está junto com a gente. E também estou nessa vibe de tentar digerir o que aconteceu ontem, mas vamos resenhar que ainda tem uma luz no fim do túnel. Valeu, Nazário. Antunes, seu boa noite. Boa noite, Kika, boa noite, Ana, boa noite, Nazário, boa noite, galera do Twitter, do Facebook, do YouTube, tamo junto, vamos para mais um resenha e vamos tentar aqui juntar um pouquinho os cacos, né, para ver se a gente consegue trazer alguma luz pro nosso dia, porque hoje foi bem carregado, bem nublado. Boa noite para os amigos que já estão chegando aqui, Lucas Ventura, Wesley Ramos, Jorge Luiz, Alisson Tony, Peterson Diamantino, já eu dou boa noite para todos os outros. Solta a vinheta, produção. Estamos de volta aqui, ó. Quero vocês hoje verbalizando o que vocês pensam com relação ao Abel. Vamos começar já jogando fezes no ventilador. Fora Abel, moçada. Nesse momento, eu acho prematuro ainda pensar nisso. Dos mares, o pior, o menor. Foi ruim porque a gente estava contando com 9 pontos, 3 vitórias e uma classificação, pelo menos, tranquila. Mas não aconteceu. Mas, dos mares, o menor, repito. Pelo menos foi agora. Pior se tivesse esse tropeço mais na frente e a gente tivesse pouco tempo para reagir. Ainda tem tempo para reagir. Vamos encarar o São José dia 30, dia 11. Então, tem que fazer o dever de casa, ganhou lá, vai ter que ganhar aqui. E eu acho que esse acontecimento de ontem, deve ter chacoalhado. Não é possível que não tenha chacoalhado o vestiário, o time e o treinador. E o seu Gabigol, eu acho que tinha que receber uma multinha aí de pelo menos 50%, 30%, 40% do salário para sentir a merda que ele fez ontem. Pelo silêncio aí dos outros debatedores, vocês concordam, né? Abel continua no cargo. Não, pelo contrário, eu tava só esperando minha deixa aqui. Brincadeira. Não, então deixa, tinha que entrar batendo no Nazário, pô. Não, cara, eu concordo com o Nazário, por isso que eu fiquei calado. Não, assim, vou ser sincero, eu acho um pouco prematuro, como o Nazário falou, concordo com ele. Agora não é o momento. Você mandar o Abel embora agora, você pode desestruturar o time. A gente não tem perspectiva de um novo treinador. Vou dar um exemplo aqui. Renato Gaúcho tá no mercado, tá? Tô dando um exemplo qualquer. Renato Gaúcho tá no mercado. Mandar o Abel embora agora, aí eu tenho... manda. Mas não tem, cara. Tá quase indo pro mercado, viu? Ainda tem esse porém aí, né? Tá quase essa disputa aí, quem sabe. O Grêmio perdeu mais uma, tá na lanterna. Mas olha só, hein? Queria lembrar uma coisa. Quando a gente não conseguiu contratar o Renato no começo do ano passado...
Foi Dei um exemplo. Eu fui chamada de gremista nessa resenha. Tamo juntos novamente, Ana, aqui, ó. Você lembra, né, Kika? A gente foi chamado de gremista porque a gente falou assim, cara, eu não tenho ego nenhum, quer voltar? Vamos lá, a gente vai conversar e tal. A gente foi chamado de gremista aqui. Ah, então vamos chamar o Rueda de volta, porque ela também tá nessa mesma... Não. Agora mudou, né? Não, eu não fiz o Rueda de volta. Gente, não tem nada a ver. Comparação. Nós estamos juntos, hein, Ana? Você tá entendendo, né? Mas aí, não é a mesma, não, gente. Calma aí. É diferente. Não tem nada a ver. Calma aí, vocês estão falando que não tem ego, que não sei o que, coisa e tal. Qual o problema de trazer o Rueda de volta? Não é questão de ego. Não estou entendendo. Não é questão de ego. Vocês estão se contrariando aí, hein? Não é questão de ego. Não é questão de ego. Não tem nada... Gente, mas não tem, assim, sentido nenhum. Pode falar, Kika, que eu sei que eu só vou... questão de ego. O Rueda, na minha opinião, o Rueda saiu do Flamengo com falta de profissionalismo. Ele foi profissional do Flamengo, não mostrou um grande trabalho, foi um trabalho regular para bom, mas não foi um porra, Rueda! Não foi, tá longe disso. O cara saiu pela porta do fundo e arrebentou o planejamento do time em 2018. Essa é a minha visão. O Renato Gaúcho, eu desafio alguém falar aqui, alguém trazer uma declaração do Renato Gaúcho dizendo que ele sonha em treinar o Flamengo, quebrando o contrato com o Grêmio ou saindo do Grêmio para treinar o Flamengo. Ele nunca falou isso, ele sempre falou a prioridade é renovar com o Grêmio. Sempre. E ele sempre falou, porém, gostaria de um dia treinar o Flamengo. E sem falar uma coisa aqui, que ainda vou completar uma coisa. Aí a galera veio falar que, nossa, é o terceiro não dele, não sei o quê. Na época do senhor Rueda, do patrão Rueda, que enrolou a gente até o último dia para fazer o que fez, o Renato enrolou o Grêmio até o último dia lá também e deu a declaração falando, eu segurei o Grêmio até agora, eu não tive como, eu tinha que dar dar uma posição para o Grêmio, e aí eu contei com o Grêmio e fechei com o Grêmio de novo. Depois o Flamengo foi lá tentar um contato com o Renato, quando o Renato estava na semifinal da Libertadores. Eu não sei quem acreditou em algum momento, segundo instante, que ele sairia do Grêmio numa semifinal da Libertadores para treinar o Flamengo. E aí, por último, esse episódio que todo mundo já conhece, em que a imprensa estava garantindo o Renato no Flamengo, a imprensa e pessoas no Flamengo garantiram ele lá, e aí ele foi sincero o tempo todo, ele falou, olha, eu estava negociando, mas a partir do momento que aconteceu isso, a minha prioridade era o Grêmio, porque era o último ano do meu presidente aqui, tal. Vocês acreditam que, claro que, óbvio, que do jeito que, se a gente parar para analisar, ele lá, na terra dele, sendo tratado como rei, com carta branca, com dinheiro bom, todo mundo pegando ele no colo, e já com a seguinte promessa, nós vamos fazer uma estátua para você aí, conforme fizeram. O cara vai largar uma paradinha dessa para vir pro Rio de Janeiro? Nunca! E aí o torcedor que se iludiu, gente. O torcedor do Flamengo criou uma história com o Renato. Ele fez ele um doce para se valorizar, ele fez. Mas aí é o direito dele. É um direito ele fez dele o doce, ele fez o doce, eu não faria, não gosto do doce, mas não acho que é para ficar puto com ele. Eu acho que a expectativa da vinda, quem criou foi o torcedor do Flamengo. Ele sempre falou... Mas em cima da declaração dele, que Não, foi da declaração muito mais de imprensa. A declaração dele foi essa que o Kika falou. Ele sempre falou, sou técnico do Grêmio, tenho vontade de treinar o Flamengo. Aí a torcida do Flamengo criou, nossa, esse é o momento. O time tá bom, saiu um técnico, ele tá ali no Grêmio. Aí a torcida criou que era o momento, realmente rolou papo entre ele e o Flamengo, acredito que tenha rolado e que tenha avançado bem até determinado momento. E aí, só que a torcida criou uma expectativa muito maior além, como se o Renato tivesse dito sim, depois voltar atrás. Eu e a Ana, a gente teve essa discussão no dia da inauguração do CT. Ficamos mais ou menos umas 2 horas falando, ela, o Chico, o Simon chegou também, falando sobre isso. Tem um detalhe, eu divido as especulações com relação ao Renato em duas. Da primeira tentativa, em 2017, e a de 2018. A de 2018 foi ridícula. Em 2018, o Renato Gaúcho falou, eu não vou sair, minha prioridade é renovar para o Grêmio, eu quero ficar no Grêmio, mas eu tenho um sonho de um dia, no sentido de agradecimento às expectativas que a torcida do Flamengo faz por tê-lo no time. Falou, um dia eu sonho ainda em treinar o Flamengo. E nenhuma declaração da segunda tentativa do Flamengo soou como, tô indo pro Flamengo, se prepara aí. Ele fala isso
causam fuzuê na rede social. As redes sociais são uma loucura. É claro, o Grêmio se sente pressionado e, é claro, o Grêmio aumenta a oferta. Especialmente porque no ano passado nós vivemos isso, né? Vivemos essas ondas nas redes sociais que, inclusive, ajudaram a contratar jogadores. O Diego Alves veio com isso, veio... Eu não consigo medir quanto é pressão das redes sociais e quanto é movimento dos dirigentes, mas que ajudou. O Diego Alves, o Everton Ribeiro, fizemos para o Tardelli, que não deu certo. Temos várias. E fizemos para o Renato Gaúcho. Só que com o Renato Gaúcho foi um movimento combinado. Ele foi esperto também. Eu não gosto da atitude. Agora, não vou condená-lo. Eu acho diferente do Rueda. Aí a questão do Rueda, a discussão gera um debate imenso. Se compara muito mais ao Mano Menezes. É isso que eu ia comentar. Desculpa até ter colocado, citado o nome do Renato aqui. Valeu. Só foi um exemplo, hein? Só foi um exemplo que eu quis citar, mas assim, se tratando do Rueda, cara, eu também não condeno o Rueda pelo simples fato, recebi uma proposta melhor para ir para a seleção, a mãe dele estava passando por um problema, ele ia ficar mais perto da mãe dele, enfim, ponto, eu não condeno ele por isso. Agora uma coisa é certa. Nem eu. Eu condeno ele por não ter nos avisado que estava saindo, por ter sumido do mapa por 19 dias. Pelo amor de Deus. Tu acha que não estava em contato com os caras do Flamengo? Aí o diretor mais banana de todos. Não acho que a gente teria trazido o Renato Gaúcho. Gente, não estava. O Flamengo foi prejudicadíssimo, porque faltava um dia para a temporada começar. O Flamengo estava mais... A gente até criticou essa postura do Flamengo. A gente criticou essa postura, porque o Flamengo estava mais desesperado e mais perdido do que todo mundo. A gente até criticou isso. Essa de ter assinado... perdido, sendo que o Capejani mesmo falou que já esperava a saída dele, pô. Que ele foi chamado por uma coisa e que ele sabia que ele poderia virar técnico por causa disso que estava acontecendo. Eu sempre estou no programa com o Antunes, cara, quando o assunto é ele. Olha só. Deixa eu voltar para minha análise anterior. Lá. Segura aí, Nazário, um pouquinho. Vamos organizar. Tirando o Renato aí, que potencialmente poderia ser um técnico para o Flamengo, na minha opinião, no Brasil, com o potencial que o Flamengo tem de grana, com o time que tem, com as peças que tem, eu não vejo mais ninguém no Brasil que esteja apto a dirigir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria olhar para o exterior, com bastante Rodrigo, carinho. A palavra é tua. Exatamente. Desculpa a interrupção. Tranquilo. Eu prometo que eu não vou te interromper mais. Não, fica tranquilo. Toda vez que você falar, eu prometo que eu vou te respeitar. Mas faz parte do debate. Se você ficar me cortando assim, faz parte do debate, fica tranquilo. Pode me cortar a hora que você quiser. Não, então, como eu voltar ao que eu estava falando do Abel. Então, agora, nesse momento, não tem ninguém do mercado brasileiro que a gente possa contratar assim de imediato com uma saída do Abel. A gente teria que olhar pro externo, olhar para fora para poder contratar. Aí a gente tem que ver disponibilidade também de técnicos lá fora. Agora, no momento, eu não vejo disponibilidade assim, com um leque grande no mercado. Tanto interno, como eu falei, quanto externo. No mercado interno não tem ninguém, não é nem disponibilidade, não tem ninguém, pelo menos à altura, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que... Givanildo, Lisca doido, vocês são os... rapaz. Já está disponível? Eles estão disponíveis no mercado? Pô, qualquer técnico desse está disponível para o Flamengo, parceiro. Não, beleza, né? Mas, enfim, então eu acho que a saída do Abel agora geraria um baque muito grande e um baque negativo. Não seria aquele baque positivo, que nem eu estava falando ano passado, o Barbieri precisa sair para poder gerar um impacto na equipe, tal. Não importa quem entrar, vai gerar um baque positivo, tá? Fui até condenado por algumas pessoas aí, que eu não vou citar o nome. Não tá aqui, fica tranquilo. Mas falaram que não ia, que não tem esse negócio, e que gerou um baque positivo com a chegada do Dorival, o time começou a jogar melhor. Então, agora no momento, eu não acho que vai gerar esse baque, então não mando o Abel embora agora. Beleza. A gente depois pode até voltar naquele debate, aquele debate é bom. Fora Abel. Já falou, o Zayat também já falou? Não, a Zayat que não falou. Não, mas eu concordo na questão, eu ainda não sou, já fui, deixei de ser, e agora eu não sou
fora Abel ainda, porque eu acho que a gente está em um momento delicado para poder correr o risco. Por exemplo, eu já estou bastante receosa em relação ao impacto dessa derrota com o elenco. Eu não sei se... Eu estou muito receosa de... Não sei se isso vai... talvez no sábado contra o Fluminense a gente perceba, né? Se for o time titular. Mas eu não sei se o time vai sentir para o bem isso, vai pegar como uma lição e vai tirar o que é bom, e foi um dia ruim, entre os outros que a gente estava destacando, que tinha raça, que tinha aquilo outro, que o Flamengo estava conseguindo fazer lá os seus resultados, ou se o time vai acabar sentindo a pressão, e aí a gente vai acabar se embolando novamente. Eu ainda não sei qual que é essa posição. E eu não sei, tendo um treinador, né, que é o Abel, da maneira dele, que eu não concordo com N coisas, e eu acho que tem muita coisa errada, mas eu imagino que sem um técnico, isso vai ficar 2 vezes maior, sabe? Essa preocupação em como o time vai reagir, qual o risco a gente vai correr, na verdade? A gente está fazendo melhor nesse momento? A gente está fazendo pior? Não, eu acho que ainda não chegou aquele momento que você fala assim, cara, não tem saída, não tem jeito, e a melhor solução, 100% é essa, tá garantida. Eu acho que ainda não chegou nesse ponto. Eu acho que o Flamengo tem uma melhora no time, muito pouca, tá sendo um processo muito lento, mas a gente vê uma melhora do início Abel até agora. Existe uma evolução no Flamengo, mesmo que não esteja longe da ideal e não tenha sido suficiente no nosso primeiro jogo de um time realmente mais fechado, sabe, que jogou mais fechado com a gente. O Flamengo teve muita dificuldade com isso, e mesmo que tenha muita coisa errada, eu ainda acho que talvez tirar o técnico nesse momento, dessa maneira que o Flamengo está, que o Flamengo está bagunçado, o Flamengo não está treinado, o Flamengo não está funcionando, talvez a gente não tenha o resultado que a gente está esperando. Eu acho que pode ser pior nesse momento. Talvez o time possa sentir mais. A gente já percebe que o emocional do time também está um pouquinho bagunçado, mesmo que tenha muita raça. Acho que o Flamengo está se dedicando muito, tá todo aquele tirou o modo banana que todo mundo fala, tudo bem, isso eu concordo tudo. Só que a gente não pode ignorar que nós tivemos 2 expulsões infantis por 2 jogadores diferentes, e de 2 maneiras muito, muito infantis, sabe? De 2 maneiras que tinham que ser evitadas. Então, assim, percebe que também sabe, que tem alguma coisa errada nesse ponto também. Então, eu acho que talvez tirar o técnico neste momento, que querendo ou não está apresentando uma mínima evolução, mesmo que tenha que consertar muita coisa, possa ser pior para a gente. Em relação às 2 expulsões, eu acho o seguinte: o senhor Landim, como comandante do barco, ele deveria dar uma declaração dizendo o seguinte: olha só, conversamos, foi falado com os atletas, isso não vai mais acontecer, isso não pode mais acontecer, até que nem puna. Eu sou a favor de punir. Eu não concordo, não. Eu sou a favor de punir, mas tem que dar uma satisfação. Não, tem que ser diretor de futebol. Não tem que ser o Landim, não. Tem que ser o diretor de futebol. Diretor de futebol que mas ele vai ter peito, mas ele vai ter peito para fazer isso? Tem que ter, parceiro, senão não pode ser diretor de futebol. Tem que ter. Se o Braz não tiver peito, não pode, entendeu? Não pode. Tem que ter. Ô Kika, deixa eu só ler 2 comentários aqui rapidinho. Um que fala sobre a questão. O Rodrigo Cantarino tinha colocado no Twitter, até tinha me marcou você também, Kika. Ele colocou assim, eu até curti o comentário dele. Ele botou o seguinte: não aceito a desculpa que perdemos ou jogamos mal porque tivemos um atacante expulso. Isso não entra na minha cabeça. O Clube Flamengo, com a estrutura que tem, com todo o investimento feito, não joga bem porque um jogador foi expulso. Temos que cobrar satisfação do treinador. Eu concordo com a declaração dele, exatamente falando nessa questão que a Ana puxou da expulsão. Eu acho assim, o Flamengo não jogou mal por causa da expulsão. Até porque a expulsão foi no segundo tempo, no meado do segundo tempo. O Flamengo jogou mal porque estava mal. A tática que foi usada foi um erro gigantesco. O Kika tinha falado, eu cheguei a comentar um pouquinho, o Nazário também chegou a falar sobre o Peñarol, sobre o time do Peñarol,
Isso antes, cara, a gente sabe dessas informações, será que eles não sabem? Será que o nosso técnico não sabe dessas informações? O planeta Terra sabe disso. Pô, então assim, pelo amor de Deus, é um pouco de consciência, de entender que o nosso técnico fez algumas mudanças do lado psicológico, o Flamengo tá jogando com mais vontade, com mais garra, com mais determinação, beleza, ok, mas precisa muito mudar. Aí, vou voltar para o assunto de antes, que aí é o outro comentário que eu queria ler. O David Leonardo botou assim, depois que eu terminei de falar do Abel, ele botou assim, ou seja, espera cair na Libertadores para poder mudar. Cara, a questão não é essa. O erro foi cometido quando o Abel foi contratado. Então, se for cair na Libertadores, está esperando mudança para um técnico, quer dizer, antes de cair na Libertadores, está esperando mudança de um técnico, quem no mercado vai vir? Entendeu? Então, esse é o problema. Para mim, o maior problema é esse. Quem no mercado vai vir agora? Isso tinha que ser visto lá no início do planejamento. Não é agora mudar. Agora, nesse momento, não tem como mudar. Não adianta, tem que ser o Abel. Infelizmente. Tem algumas perguntas nessa tocante para a gente debater. Primeiro, deixa eu corrigir, né? Quando eu falei Marcos Braz é vice-presidente de futebol. Mas eu acho que tem que ser, no máximo, o vice-presidente dessa declaração. Acho que o presidente não tá nessa, não. Mas enfim, beleza, questão pequena. Faltou raça ontem? Faltou tudo. Não, eu nem acho que raça. Claro que a gente não viu nem perto do que a gente estava vendo agora nos clássicos, assim. A gente não viu, na verdade, a vibração. Eu acho que raça não é a palavra. Eu acho que faltou tanta coisa. Faltou tesão. Que nem a raça nesse jogo resolveria, sabe? O Flamengo não jogou Libertadores ontem. O Flamengo ontem parecia que estava no jogo treino. Perdido. Mas eu não considero que o problema foi a raça. Eu acho que não foi falta de raça. Eu acho que foi muito mais falta de muito mais coisa, sabe? Questão técnica mesmo, questão tática ali mesmo, do que a raça ou a vontade dos jogadores, assim. Para mim foi nessa ordem, ó. Maturidade, faltou tática e bola, maturidade e raça. Nessa ordem. Para mim o Flamengo tava uma zona. O Flamengo parecia que não tinha ideia de como sabia que o Peñarol, parecia que o Peñarol tinha vindo do espaço para jogar. Parecia que o time não tinha ideia que o Peñarol ia jogar com uma linha de 4, uma linha de 6 plantada na frente dele. Foi uma vergonha. Ontem para mim foi uma vergonha. Não queria entrar no debate de vocês, não. Deixa eu mandar um alô para a galera aqui e ver se eu pego alguma pergunta bacana dessa galera. Antônio Neto, Celestino Carlos, Peterson Diamantino, Sérvulo Paixão, Lorena e Rodolfo Lima, Juliano Santana, Cristiano Oliveira que concorda comigo. Depois de muitos anos ele começou a entender, aprender um pouquinho de futebol. Obrigado, Cristiano Oliveira. João Vitor, Edson Júnior, Rei Harper, tá batendo a boca com você aí, né, o Rei Harper, né, o Nazário aí aqui no não, chat. Ele está querendo fazer uma pergunta para a gente. Quando seria o momento da demissão do Abel? Se seria no final da Libertadores, após a saída da Libertadores. E aí foi até no momento que o Jamal estava falando. Aí eu até botei para ele, está ouvindo aí? Essa é a nossa opinião. A questão da demissão do Abel, deixa eu tentar me explicar, porque eu sou contra a demissão do Abel. Mas por que eu seria contra a demissão do Abel? É porque eu acho que não há treinador que vai entrar agora que vai fazer o time mudar da água para o vinho. Há uma diferença. Mas o Dorival no ano passado. O Dorival no ano passado, vocês lembram? Vocês discordem de mim se eu te falar alguma besteira. Qual foi a grande mudança do Dorival no ano passado no time? Foi a entrada do Arão. Foi a única coisa que ele fez no time. O time era a mesma coisa do Barbieri. Ele deve ter dado uns esporros no vestiário. O Diego Alves quebrou aquele pau. Era a mesma coisa. Jogava igual, tocava igual. Tinha uma estratégia. O Abel conseguiu destruir o time. Para implementar... E só o detalhe, Kika. Com a mudança do treinador, houve aquela coisa assim, a galera que tava no banco começou a jogar mais. Quando teve oportunidade, a galera começou a jogar mais. Treinador novo, vou mostrar pra ele que eu também posso jogar. Então isso gerou também no time titular, criou uma expectativa de que preciso jogar também. Aí foi quando o time do Flamengo evoluiu. Mas a mudança feita pelo Dorival foi exatamente essa, Kika. Somente a entrada do Arão. Só. Foi isso que ele fez. Olha só, o Intransigente está dizendo não, foi a saída do Diego, como não tinha outro, colocou o Arão. Depois o Diego voltou a jogar e voltou a ser titular no time. O Diego ficou no banco 2 jogos, depois voltou a jogar normalmente. Terminou o campeonato como titular.
Mas agora, fato é que o Diego não é mais jogador de 2 tempos. Não consegue. Discordo. Não o Diego consegue. não é jogador de 2 tempos jogando de segundo volante. Segundo volante, ele não consegue jogar como ele fazia no tempo de Juventus. Não consegue. De acordo agora, ele tá jogando por 2. Ele joga por 2. Ele faz a distribuição lá atrás e ele tenta chegar na área. Não dá, não tem perna mesmo, concordo. Agora, não é por causa dele, é porque ele joga com morto-vivo. Não, sim, perfeito. Essa é a situação. Mas ele, por exemplo, ele não consegue segurar essa onda. E, por sua vez, o Abel não saca, não abre mão do Arão. Aí a gente tem um jogador a menos na criação, que é o Diego, que fica voltando, fazendo essa loucura toda. E a gente tem menos o outro, que é o Arão, que fica lá na frente, que ele acredita que é craque, a qualquer momento ele vai fazer um gol ou vai dar uma assistência, de 200 vai acertar uma, e a gente tem menos 2 nas nossas laterais. Então, só aí eu estou contando 4. Olha só, tem uma galera falando que o Abel não tem peito de colocar jogador no banco. Eu não acredito nisso, cara. E se o Abel realmente não tiver peito de colocar jogador no banco, aí, meu amigo, você fecha a gave e vamos todo mundo embora. Porque quem terá no futebol brasileiro? Não, e eu acho assim, cara, não tem peito para botar no banco. Era isso que eu ia falar, não tem peito para botar no banco, mas tem peito para deixar a maior contratação do futebol brasileiro no banco, sabe? Tem peito para bater nisso, tipo assim, eu acho que criou-se um costume também de falar, não tem peito para isso, tentar justificar o que não tem justificativa. O Abel cismou com o Arão, ele gosta do jeito do Arão. O Arão esses dias deu a declaração, saiu até no site do Coluna, que ele conversou com o Abel no início, lá quando o Abel veio, e o Abel deu um ânimo nele, mostrou. O Abel sempre gostou do futebol do Arão. O que o Abel tem que entender é que agora o Arão seria ótimo para ele trabalhar junto no Fluminense, sabe? No elenco do Fluminense seria a peça ideal, maravilhoso. Só que no elenco do Flamengo, enquanto você... eu acredito que o Diego não seja uma opção para ele, até porque o Diego costuma ser o capitão, enfim. Então você tem a opção, ou você tem que tirar o seu capitão, que é o Diego, porque, como vocês bem acabaram de citar, está fazendo função por 2, ele compromete por 2 nisso, né? Porque ele acaba ficando cansado, ele tem que exigir isso tudo que vocês acabaram de falar. E você tem o Arão. Para você colocar o Arrascaeta, é o de Arrascaeta. Se você não tivesse banco, como a gente já utilizou Arão, Gabriel, e esses jogadores que a gente está acostumado a falar há muito tempo, a gente acabava utilizando esses caras porque a gente não tinha opção no banco. A gente não tinha. Então vai ter que ser com vocês e vão embora e vocês vão ter que engolir. Agora a gente tem opção. Agora a gente tem o de Arrascaeta. Então não tem peito para botar o Arão no banco, mas tem para deixar o Arrascaeta em um jogo de Libertadores, sabe? Não faz muito sentido isso, porque, cara, é o de Arrascaeta. E além disso, o cara ele acabou de fazer um gol decisivo, deu título lá pra gente, da Taça Rio. O cara mostrou que quer vontade, o cara veio direto da seleção mostrando que queria jogar, se colocou à disposição, chegou antes do elenco no Maracanã. O cara quer mostrar que quer jogar. Decidiu o jogo uns 3 dias antes. Entendeu? Então, assim... É uma questão que não tem a justificativa é que ele quer o Arão, ele gosta do Arão e alguém tem que mudar isso na cabeça dele. Espero que seja o próprio Arão, espero que ele sonhe essa noite com a luz, sabe, que venha algum sinal do além, fale no ouvido do Abel e ele comece a mudar de ideia do nada. Mas não é, eu não acredito que seja por questão de não ter peito. Acho que até ele tem domínio bastante do grupo. Eu acho que o grupo está bem fechado com o Abel, na verdade. Eu acho que está todo mundo fechado com ele. E outra coisa com relação ao Arrascaeta... falta talento ao Abel. Só acho que falta... Desculpa, vai. Quem não, pode. Termina. Você já começou, agora termina. Não, cara, eu só acho que falta no Abel... Hã? Da cadeira, porra. Beleza. Que eu tô nervoso já. Desculpa, produção, desculpa, Nazário. Eu acho que falta o Abel é capacidade... O cara tá 2 horas falando para você levantar essa porra dessa cadeira, você não levanta, hein? Vai, fala! Não, acabou o seu showzinho? Você quer luz? Quer que a gente feche as câmeras e você fique sozinho? Tô com raiva de você. Porra. Vai, fala. Pelo amor de Deus. Perdi até vontade. Fala aí, Antunes. Agora tu quer que eu fale rindo pra caramba. Deixa eu falar, então. Eu acho que falta o Abel é conhecimento tático, pô.
é ter paciência de estudar o adversário, sabe? É ter paciência de montar o time. Não, olha só, Kika, o cara tem 200 anos de carreira, falta conhecimento tático. Pelo amor de Deus, esse desgraçado tem conhecimento tático. Falta ele implementar, ele se acostumar com as peças que ele tem no campo, cara. Tem milhões de técnicos. Porra, então tudo bem. Então o Celso Roth tem conhecimento tático? Tem porra nenhuma. O cara só monta um time de um jeito, o cara monta um time só de um jeito. Faz 10 anos, pelo menos, que ele monta o time com a mesma estrutura tática, ele dá uma declaração sem o menor conhecimento, com o maior índice de arrogância jamais visto no futebol brasileiro, dizendo jogar só com um volante é time de índio. O mundo inteiro, o melhor futebol do mundo inteiro joga com um volante só. Como alguém pode dizer que esse cara tem conhecimento tático só porque ele é velho jogando futebol? Pô, não, desculpa. Isso pra mim é um absurdo. Eu acho o Abel, eu já falei. Você não viu? Desculpa, você não viu ele falando ontem do Arrascaeta? Vai chegar o momento dele. Porra, o que falta para chegar o momento dele? Fala para mim. Cara, não Será sei. que só ele não consegue enxergar isso? Eu acho o seguinte, ele monta o time do mesmo jeito faz pelo menos 10 anos, tá? Ele perdeu uma Copa do Brasil, foi culpa dele em 2004. Mas quando eu falei isso, teve nego aqui que falou assim, Nazário, ele evoluiu. Eu falei, pois é, evoluiu, mas ficou marcado lá em 2000. Não, pra mim, enquanto a gente perdeu o seu segurando o time foi uma vergonha, entendeu? Agora, é o que eu falo, vou falar de novo. Ele tem algumas coisas que ele vai conseguir implementar no Flamengo. Não conseguiu até agora por uma razão. E aí, torcedor, lembra de quanto de porrada eu tomei aqui no canal quando eu falava que a gente tinha que jogar mais que o time principal. Não, porque tá descontendo, treinando, experiência nada, não temos 2 times. A gente tinha que ter jogado fevereiro inteiro com o time principal, porque se ele é incapaz, é inapto de treinar o time, o entrosamento vem com o jogo. A gente não fez quantos jogos o time principal jogou de verdade contra um time forte. No máximo 5. No máximo. E sabe o que é curioso? Ontem foi a segunda derrota do Flamengo e talvez a pior atuação do ano. A outra derrota do Flamengo no ano também é com o elenco principal e com um jogo também horrível, que foi do Fluminense, aquele 1-0 lá no finalzinho do Fluminense. As 2 derrotas no ano são com o time principal jogando junto e muito, 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 muito mal. Muito mal. Isso prova agora, que o Fabrício está falando. Eu quero jogar mais merda no ventilador. Jogar mais fezes no ventilador. Sem falar palavrão aqui no programa. Não, quem fala fezes é o Ledo. É o Ledo. Ledo fala assim, dá licença, senhores, eu preciso fazer fezes. E vai ao banheiro. Olha só. Vocês acham que a teoria que está rolando aí, mundana, pela internet, de que o De Arrascaeta é banco, refere-se a uma cláusula do contrato que diz que se o De Arrascaeta jogar mais do que 4 mil minutos por ano, o Flamengo tem que comprar 6% do contrato, do passe do De Arrascaeta, que está ligado ao Defensor do Uruguai, aumentando a conta em 10 milhões de reais? Ou seja, fazendo um sumário, um resumo aí, se o De Arrascaeta jogar 45 jogos esse ano, o Flamengo tem que desembolsar 10 milhões de reais a mais para comprar 6% do passe do jogador que está vinculado ao Defensor. Nesse ano, na verdade, são 5 milhões, na verdade, esse ano, só para corrigir. Se repetir ano que vem, aí soma-se mais 5 e perfaz-se 10 milhões. Desculpa. Lembrando, só para dar uma ideia desse tamanho, né? Esse ano o Flamengo acabou de assinar o contrato com o BS2, esse ano o Flamengo vai ganhar 11 milhões de reais fixos, tá? 11,2 milhões de reais. Ou seja, se o De Arrascaeta jogar 45 jogos, o Flamengo paga metade da grana que recebe do BS2. Vocês acham que existe... tudo bem, mas aí é uma questão de planejamento, porque se tem tanta gente dentro do time, e aí, olha só, o cara não pode jogar 45 jogos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Campeonato Brasileiro tem 38. Ah, tá. 38? Certamente ele não vai jogar todos os jogos. Certo? E claro. Nós temos agora... Qual é a nossa prioridade? Olha, nós temos agora, nesse momento, a Libertadores. Beleza. O Carioca é prioridade? Não. Então, bota o cara na Libertadores
E no Carioca, se a gente for para a final, se a gente tiver um jogo importante na semifinal, não precisa jogar contra com todo respeito, a Madureira, Bangu, São Cristóvão, não sei o que lá. Mas, pô, jogo fraco, não bota o cara, irmão. Não, bota o cara em momento crucial. Que aí não vai extrapolar os 45 e, por exemplo, tá na Libertadores. Por exemplo, ontem teria que jogar. No próximo jogo, se ganha ontem, tranquilinho, no próximo jogo, dia 11, não bota o cara, tá tranquilo, vamos jogar contra o São José, tem 9 pontos no bolso, tá beleza. Então tira o cara, é menos um jogo. E aí vai jogando, vai usando a bundinha, né? É uma questão de inteligência. Não, e eu concordo tanto com o Nazário que, por exemplo, hoje eu estava até vendo sobre isso, ele tem, pelo Flamengo, 12 jogos. 12. Na Libertadores, ele atuou em 55 minutos. Gente, não chega a 60 minutos que o Arrascaeta jogou em 3 jogos do Flamengo na Libertadores. E aí você pega e fala assim, então vamos lá. A gente tem uma cláusula que né, determina um limite para utilizar o jogador de acordo com o que ele está aqui com a gente, tudo ok. Só então, tem 32 agora para jogar. Vamos fazer o seguinte, o que a gente vai ter que fazer com esse jogador? Como ele não está liberado para tudo, porque a gente tem um limite com ele, vamos fazer a nossa listinha aqui de prioridades. Agora, se nesse início, se ele tem 12 jogos, ele tem 60 minutos pela Libertadores, a prioridade é usar o Arrascaeta no Campeonato Brasileiro, no Carioca? Porque se for, tá errado, entendeu? Então, assim, eu não acredito que, por exemplo, ele não tenha entrado em Libertadores ou só tenha jogado 55 minutos por Libertadores em 3 jogos por causa dessa cláusula. Porque se for, pelo amor de Deus, então mostra que o planejamento está 3 vezes tá pior do que a gente está pensando. A gente já está questionando o planejamento por algumas temporadas. Então quer dizer que está pior do que a gente imagina. Posso resumir seu comentário em 12 segundos? É ser burro pra caramba, botar o Arrascaeta pra jogar no Carioca e poupar ele na Libertadores. Pelo amor de Deus, vai sabe? ser burro assim. Então, é isso que eu tô falando. Né? É isso que eu tô falando. Cara, pelo amor de Deus. Ô, Kika, posso te fazer uma pergunta? Pode. E o Antônio? Você quer que eu arrume um pessoal para dar uma surra no Cristiano Oliveira? Pô, isso é bacana essa ideia. Pode se arrumar 3 travestis e já apanha já. Isso é divertido. Põe ele pra apanhar de travesti, é mais divertido, né, cara? Ele tá enchendo o saco aí, não? Eu tô vendo ele te perturbando aqui. Pô, eu tô quase contratando a galera para dar uma coça nele. Pô, isso é divertido. Não, o pior é que quando o Kika não tá, sou eu. Ele deixa claro. Ah, é? É. Não merece uma coça. Uma notícia boa. Fala notícia boa aí, pelo menos, hoje pro Mengão. Fala aí, Kika. Tem notícia boa do Mengão? E o Antunes não vai falar nada. Antes dessa notícia aí, rapidinho. A resposta para sua pergunta, Kika, é não. Sabe por quê? Porque desde quando o Abel planeja alguma coisa? Não tem capacidade isso nenhuma. É planejamento, cara? Não é planejamento, cara. E botar o cara no Carioca, mas deixar o cara fora da Libertadores? Como assim, cara? Eu acho que a Abel nem sabe disso, entendeu? Eu acho que a Abel nem lembra dessa cláusula. Pode até saber, Ana. Pode até saber, mas a gente sabe que isso não veio do Abel, cara. O Abel não planeja as coisas. Planejamento e Abel não combina. Então, cara... É aquele boleirão, né, cara? É aquele boleirão de treino do juvenil, né, cara? É o cara que nunca vai ser treinador do júnior, ele fica só no juvenil, falando com a molecada. Exatamente. O cara chega 5 minutos antes. Mó resenha, a garotada se amarra no cara. É assim mesmo, boleirão mesmo. O cara chega 5 minutos antes do treino, dá aquela palestra e tal, erra o nome da molecada toda, né? Fala, ô Jair, tu vai jogar de centroavante. Ele, pô, mas eu sou zagueiro. Então tá bom, joga na zaga hoje, meu irmão. Pô, beleza. Pode jogar na zaga, então. Vou te improvisar na zaga, hein? Vinícius, tu joga pela direita? Não, eu sou canhoto. Porra, então eu tô invertendo a parada. Tu vai invertido, então. Não, só pra você aprimorar o seu conhecimento, você vai jogar invertido hoje. Vamos treinar experimentar assim. Você em outra posição. Eu vejo ele total. Aí a molecada chegando... Foi, treino porra nenhuma, coletivo, pega a bola aí. Aí o cara senta do lado, sabe, encosta no alambrado, assim, ó, a camisa vai até metade da barriga, e aqui fica aquela parte da barriga pra fora, assim, ó, tá ligado? Ele com o apito, assim, ó, porra, não dá carrinho não, porra, treino. Eu vejo, cara, deve ser isso aí, cara, o treino do Flamengo deve ser isso aí, cara.
Não vejo nada. Não vejo uma triangulação. Vamos organizar a triangulação aqui. Eu duvido. Agora, sem sacanagem. Agora eu vou gastar meu conhecimento de futebol. Eu duvido. Eu corto os dedos se o Abel souber dar um treinamento de triangulação e flutuação ofensiva. Eu duvido que ele saiba fazer isso. Duvido. Não é fácil, não vale para todos os jogadores, tem que identificar quem é canhoto, quem é destro, quem é ambidestro, tem que saber como o cara faz a cobertura. Duvido que ele saiba fazer. Kika, e é um trabalho que é lindo, mas é chato pra caramba, porque é muita repetição. Você tem que repetir toda hora o mesmo movimento, errou, volta tudo de novo. Um movimento errado de um jogador vai atrapalhar a triangulação toda. Cara, sabe, não é só uma variação de triangulação, aquela, vai daqui, aqui. Bota um cone aqui, bota um cone aqui, bota um cone aqui. Não é só isso, cara. É movimentação de jogo, aí tem que fazer um tipo de movimentação, outro tipo de movimentação, cara, e é chato pra caramba, porque é muita repetição. Moçada, anos que eu penso nisso aqui. O que é um bom técnico de futebol? Na minha visão. O bom técnico de futebol é aquele que conhece de tática e consegue enxergar tática enquanto o jogo tá rolando. Sabe? Não é só conhecer 3-3-3, 3-4-6-7, não é isso não. 4-3-3 é falar, ó, esse time tá jogando no 4-4-2, com variação pro 4-3-2-1, olhar pro jogo e entender. O bom técnico tem que saber fazer isso. Tem que conhecer jogador. Olhar para o jogador e falar, ó, esse jogador tem essa deficiência, nós vamos mudar ele um pouco de posição. O técnico excepcional olha para o jogador e imagina ele em outra posição que ele jogue melhor do que a posição que ele está originalmente alocado. Por exemplo, Carlinhos Violino com Charles Guerreiro. Exemplo clássico. Quem fazia muito bem isso era o Vanderlei Luxemburgo. Outro exemplo, Rincon. O Rincon era um meio ofensivo que virou o melhor volante do mundo na mão do Luxemburgo. Agora, o técnico extraordinário tem todos esses fatores e um a mais. Sabe dar treinamento. Porque o técnico vai lá, monta o time muito bem. Porra, o time foi campeão de tudo. Treino certinho. Aquele pacote de treinos, de treinamento que o técnico deu, não se aplica em todo o grupo. Ele pega aquele pacote e leva para outro grupo, pode não funcionar. Por quê? Porque ele pode ter um jogador com menos capacidade intelectual, de não entender o que ele está querendo. Ele precisa adaptar o treino. O grande treinador desenvolve treinos específicos para cada time de acordo com o grupo que tem. Essa é a verdade. E para fazer isso, moçada, não adianta o cara ter 350 anos de futebol. O cara tem que estudar. Até a década de 80 dava certo. Até a década de 80 era aquela boleirada tal. O valor individual resolvia muito mais. Hoje, a parte coletiva é muito mais desenvolvida. Para que a gente consiga obter o melhor, a gente precisa de um técnico que tenha todos esses fatores, que saiba comandar o grupo e que estude futebol. Fale, pô, tem que ser assim. E que saiba explorar o potencial individual de cada um, né? Para encaixar naquilo que ele pretende fazer. Exato. Então, por exemplo, o treino de triangulação é complicado demais, cara. Se você tem, no meio dessa triangulação, você tem um canhoto e dois destros, já muda onde a bola tem que ir. Então tem que mudar o jeito da onde o cone vai estar, como você vai correr. Cara, é um pé no saco de fazer. E dá trabalho. E como o Antunes falou, eu tô até menos atualizado que o Antunes. Dá trabalho de fazer. O Abel não faz isso, moçada. Não faz isso. Eu garanto que o Abel não faz isso. O máximo que ele faz é posicionamento em coletivo. No máximo. O Luxemburgo parou de fazer isso faz uns 15 anos. O Luxemburgo fazia isso. Não faz mais. Não faz mal. Pode esquecer. Você não tem uma notícia boa pra gente aí, não? Ele falou assim... notícia boa. Tá notícia boa aí, pelo amor de Deus. Você não vai falar, não? Não, que o Simon Ledo saiu do Coluna? Não, isso aí é maravilhoso. Isso não é coisa boa, é maravilhoso. O Flamengo, o time feminino de vôlei, voltou ao grupo de elite, né, na Superliga B, e garantiu lá o lugar. Eles venceram a sua última partida lá em Maringá, e aí o Flamengo conseguiu 3-7-0, 25-23. 25-23, a partida foi aqui, não é a final ainda, foi 25-23, 25-16, 25-17, e com isso
o Flamengo vai enfrentar ou o Valinhos ou a ACD, ainda vai decidir, mas o Flamengo já está na final. Isso é uma coisa bacana, que o Flamengo, desde 2005, que tentou fazer uma parceria, 2000, 2001, tentou fazer uma parceria... Não, 2005, 2006, tentou fazer uma parceria com o governo do Estado e tal, e aí depois o vôlei meio que caiu no esquecimento, mas agora está voltando à elite. Parabéns às meninas e parabéns aí à administração do Flamengo, né? Que é bacana botar o vôlei do Flamengo onde sempre teve, já durante muitos anos. Tá aí, uma boa notícia. Posso colocar uma lenha aqui na fogueira? Pode, fica à vontade. Pode? Vai gerar uma discussão do caramba de novo. Olha o que o David Leonardo botou. A última vez que chegou um técnico no Flamengo que fez quase tudo isso, o elenco reclamou que não estava acostumado. Para. Como ele sabe? Quem era esse cara? Rueda. Mas a reclamação não foi de flutuação, a reclamação foi física. Também. Mas eu tô falando porque o time do Flamengo demorou. Ele reclamava na coletiva. Pô, o time não tá aguerrido, não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Blá, blá. Ele reclamava na coletiva. Olha só. E os jogadores reclamavam também do preparador físico. Deixa eu concordar com você. Eu acho que a lenha tá molhada aqui, não vai pegar fogo. Porque eu acho que todo mundo aqui da bancada concorda com essas declarações. Não, eu sei, só tô citando mesmo porque o Rueda, não tô querendo exaltar o Rueda não, tá? Pelo amor de Deus. O Rueda trouxe algo diferente que os outros caras não trouxeram. Por isso que a torcida ainda lembra do Rueda e fica pedindo o Rueda. Eu não tenho eu não sou fã do Rueda, não sou apaixonado pelo Rueda. Que nem a Ana é apaixonada pelo Guerreiro. Eu não sou. Toma. Mas assim... Só pra poder mexer com ela, eu não sou, mas assim, ele fez coisas diferentes que a gente não viu nos técnicos brasileiros. É só isso. Por isso que a torcida do Flamengo lembra muito dele. Mas aí, Antunes, a gente vai concordar, cara. Não tem técnico do Brasil, parceiro. Não tem técnico do Brasil. Chega desse pensamento. Cara, toda vez que eu falo em técnico estrangeiro, eu lembro daquele Pulha, olha só como foi educado, hein? O Pulha do Jair Ventura comentando, não, porque técnico estrangeiro, que não sei o que, tirando o mercado, do Rueda. Vai catar coquinho, tá? É com o cu na mão de perder emprego, porque o cara é bom. O cara não só trouxe métodos novos, como jogou um monte de fezes no ventilador que técnico do Brasil não joga. Cara, a verdade é essa. Fechou-se no Brasil um pensamento que nós somos os melhores do mundo e todo mundo acredita nisso ainda, inclusive técnico. Não somos mais, acabou essa história. Lembra não, né? O Rueda agora, com o Sampaoli, que no início, quando ele chegou no Santos, ele ia dando declaração que a gente falava assim, gente, como é que esse cara tá falando isso pra imprensa? Desse jeito, ele tá colocando tudo, né, no ar, assim, falando para todo mundo mesmo, e falando que o Santos prometeu isso, não tinha dinheiro, falou que tinha isso, que não tinha aquilo, e que isso aqui, que não sei o que, né? E é mais ou menos isso que vocês estão falando, da questão de que no Brasil a gente já tem esses caras, o Abel Braga é um exemplo disso. O Abel Braga, ele é defendido, a gente estava até conversando ontem, ele é defendido pela imprensa absurdamente porque ele é simpático, porque ele é legal, tá? E outra coisa, o Sampaoli tem a minha admiração pela atitude que teve mês passado, que pagaram o salário para ele, não tinham pago o elenco, ele devolveu e falou, paga para todo mundo. Nunca nenhum técnico brasileiro fez isso aqui no Brasil. Moçada, vamos passar rapidinho. Só queria fazer só um acréscimo, rapidinho. Sabe o que é isso? Comodidade. Os técnicos brasileiros são... Meu irmão, tá no sofazinho aqui, ó, com o controle na mão, só passando de canal, ó. Passar de canal é passar de clube em clube. Só não, isso é ficar acompanhando a crise nos clubes, sabe? Tipo, tal clube tá em crise. É pra lá que eu vou daqui a pouquinho. Agora, só um comentário que eu achei muito engraçado aqui também, do Vitor Trindade. Ele botou assim, Arão reclamando do Rueda, dizendo que o técnico que tem que se adaptar aos jogadores e não os jogadores ao técnico. Vitor Trindade lembrou disso aqui. É o poste mijando no cachorro, no caso. Exato. Então, moçada, encerrou-se hoje a possibilidade de apresentar
propostas para a administração do Maracanã. Uma das propostas que foi enviada ao governo do estado é uma proposta conjunta entre Flamengo e Fluminense. Claro, os detalhes ainda não foram divulgados, porque o Flamengo e o Fluminense, eles entregaram a proposta ao meio-dia e a proposta, o horário final de entrega era 5 horas da tarde, eles não quiseram abrir os detalhes. É possível que abram os detalhes muito em breve. Rapidamente, moçada, vocês veem com bons olhos uma administração conjunta entre Flamengo e Fluminense, lembrando que o Vasco da Gama já se manifestou, que o Vasco da Gama tinha levantado uma bandeira branca aí, convidando os 4 grandes times para administrarem juntos, num consórcio administrado por 11 pessoas. O presidente do Vasco se sentiu traído, diga-se de passagem, né, com alguma razão, e disse que vai acionar a justiça se o Flamengo e o Fluminense assumirem o Maracanã. Vocês veem com bons olhos o Fla-Flu administrando o Maracanã? Nazário? Desde que as cláusulas do contrato junto ao Maracanã e ao consórcio, né, vamos dizer assim, sejam absolutamente claras e plausíveis, porque hoje o que existe no Maracanã é uma farra. O que existe no Maracanã é uma das coisas mais esdrúxulas que talvez não tenha em lugar nenhum do mundo. Porque se a gente pegar o boleto, né, o borderô, por exemplo, no Vasco e Flamengo, que foi, não me lembro, mas eu vou pegar aqui os dados, 1.500.000 e blá, blá, blá. E de despesa teve 1.200.000 e blá. E aí teve um lucro de 200 e poucos mil. Gente, é ridículo. Se pegar tudo isso e reformular, e desaparecerem esses fantasmas e as coisas forem realizadas claras, aí pode ser uma possibilidade da coisa caminhar bem. Eu acho pouco provável. Deixa eu só comentar aqui, o Charles Rodrigo está dizendo o seguinte: na Itália isso acontece. Acontece. No estádio San Siro, quando o Milan joga, chama-se San Siro, quando o Inter joga, chama-se Giuseppe Meazza. Isso só acontece porque essa união aconteceu em 1946, se eu não me engano, na década de 40, onde os contratos de publicidade e uso de camarotes, direitos de televisão não existiam. Era muito mais simples administrar o estádio. E nunca, agora eles estão em uma fase boa, mas nunca foi muito boa essa relação. Já tiveram vários momentos que eles quase desistiram. E teve muitos problemas junto à Itália, com relação a calendários, brigas, disputas, quem vai jogar no estádio. Na última rodada do campeonato italiano, ou o Inter ou o Milan não podem jogar em casa. Se, por conta do sorteio, os dois forem jogar a última rodada em Milão, um dos times vai ter que abrir mão de jogar, vai ter que jogar em outra cidade. Então tem um problema muito sério. Uma outra questão que pode ser problemática é a questão da manutenção, organização e venda dos camarotes. Isso pode ser um problema seríssimo. Por quê? Porque das duas, uma. Ou a empresa compra os camarotes do Flamengo e do Fluminense e pode usar em qualquer jogo, o que vai diminuir a renda dos dois em 50%, ou as empresas não vão querer comprar porque elas não vão poder decorar o camarote, não vão poder usar para eventos corporativos. Enfim, tem vários problemas. O problema da data, vocês imaginam o Flamengo e o Fluminense tendo que se organizar com a CBF para garantir que na última rodada do Campeonato Brasileiro, um dos dois não esteja jogando no Maracanã. Cara... mas nessa situação aí... Em 2009 ele já teve o Flamengo brigando para título e Fluminense para não cair na mesma rodada. Só que aí o jogo é antecipado, né? Quando é assim... Não pode. A última rodada do Campeonato Brasileiro é sempre no mesmo horário. Você pode pegar aí. Não, tanto que no passado o Flamengo jogou a última rodada no sábado. Porque o Flamengo não tinha tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, por uma sorte inominável, não estavam disputando nada, não ia mudar nada na tabela. Então, todos os outros jogos foram no domingo no mesmo horário. O jogo não ia poder ser domingo, pô. Pois é, entendeu? Vai ter sempre esse problema. Mas a última rodada é sempre... Tanto que 2015, que foi um campeonato chatíssimo, que o Corinthians já tinha vencido, só teve emoção na última rodada, que foi quando não foi 2015, que a gente conseguiu a vaga no último minuto, tirou 17. O Vasco da Libertadores 17. A gente tirou o Vasco, o Botafogo pegou a pré, a gente conseguiu no último lance, porque a última rodada é sempre no mesmo horário, no mesmo dia.
Tem o problema das datas, que é o mesmo problema que o San Siro tem lá na Itália. Quando tem jogo da Copa da Itália, por exemplo, que não dá para prever, porque é mata-mata o campeonato inteiro, dá um monte de problema. E aí, vira e mexe, um dos dois times tem que entrar com recurso. Agora eles acertaram, muito porque os dois times não estão bem no campeonato italiano. Mas é uma gestão complicadíssima. E tem outro problema. Aí é um problema financeiro administrativo, que é a diferença de garantias, né? Imagina se eu vou entrar numa sociedade para administrar alguma coisa, eu tenho 93% do dinheiro e outra parte tem 8% do dinheiro. Nós vamos entrar proporcionais com a quantidade de dinheiro que a gente tem, ou a gente vai entrar 50-50? Cara, exatamente esse é o ponto que eu tenho medo dessa união, né? Flamengo e Fluminense para poder gerenciar o Maracanã. Esse é o meu medo. Esse é o ponto que exatamente que eu queria colocar aqui. Eu não confio no Fluminense para poder chegar e organizar, dar mais certo de financeiro, chegando junto com o Flamengo para poder manter o Maracanã, para fazer de repente uma reforma que precisa ser grande reforma. Mas aí tem que colocar na cláusula o seguinte: se você não cumprir com a sua parte, tem que haver uma compensação. Então eu entro com você não faz a sua parte, fica por isso mesmo. Aí tem que ter a coisa amarrada. Vamos admitir que até existe essa cláusula no contrato. Tá lá. Se eu sou a pessoa que está avaliando a licitação, os concorrentes na licitação, aquilo ali para mim está claro que é uma proposta muito frágil. Fraca. Porque o que está dizendo naquela cláusula ali é que o Flamengo vai administrar o estádio sozinho. Ou então que futuramente pode ser gerado um processo entre os dois que estão fazendo a gestão do Maracanã. Ou seja, que fique claro, meus amigos, o Flamengo e o Fluminense podem até ganhar essa concorrência, mas é muito frágil. Já antes de ser declarada qualquer coisa, o Vasco já se manifestou. Nós vamos entrar na justiça. Tem isso. Tem o problema da diferença financeira dos dois parceiros. É gigantesca. Tem a diferença da administração dos ativos do estádio, os ativos comerciais do estádio. Placas de publicidade fora do gramado, né? Placas de publicidade, uso de bares, camarote. Moçada, a chance de uma empresa de fora, como a empresa que administra o estádio do Palmeiras, por exemplo, chegar e levar é gigantesca. Gigantesca. Só pensem comigo, esqueçam tudo, só pensem comigo agora. Se o edital de licitação for bom, der lucro, for viável, vai ter concorrente sério. E se não for, por que nós estamos pegando? É só isso. Só isso. Se for bom, vai ter concorrência. Se for ruim, por que nós estamos pegando? Vai dar merda. Ana, você quer comentar alguma coisa? Não. Calma que eu tô tirando mudo. Não, a minha opinião já era muito assim, que no papel pode até ser interessante, parecer interessante, mas eu tenho muito medo disso na prática. Só que você consegue falar de uma maneira muito melhor e mais profissional sobre o assunto, mas resumindo, assim, segue muito esse raciocínio. Eu tenho muito mais receio do que achar que isso é bom. Então já dá o seu boa noite, Ana. Então, boa noite, Kika, boa noite, Nazário, Antunes, o Antunes sempre, né, com o Rueda, é um prazer, tava com saudade da gente debater esse assunto, tá? Depois amanhã a gente guarda o Guerreiro e vamos continuar nessa. Todo mundo que acompanhou, todo mundo que está participando da produção aí também, que fica aqui por trás, enchendo nosso saco o tempo todo. Boa noite, galera. Não tá fácil, mas a gente, sábado já tem um jogo decisivo, já vai virar e tentar se preparar, porque quarta-feira tem de novo e a gente tem que ganhar. Aí é vencer, vencer e vencer. Antunes, seu boa noite. Boa noite, Kika. Boa noite, Ana. Boa noite, Nazário. E vou fazer um agradecimento aqui especial a vocês, porque, cara, debater com vocês é sensacional. O cara tava hoje, mal pra caramba pro jogo de ontem. Não, tô falando sério, não tô rasgando cedo aqui não, cara. Pô, eu tava mal pra caramba por causa do jogo de ontem e tal. Eu vim aqui pro resenha desanimado, não vou, tô mentindo não. Falando a verdade, cara. Eu entrei aqui no resenha hoje, cara, desanimado pra poder falar de Flamengo por causa do jogo de ontem. E saio daqui, pô, animadíssimo. Muito bom estar aqui com vocês, cara. É sensacional. Vocês são 10, na moral.
E produção também, né? Não posso esquecer dessa produção aqui que fica enchendo o nosso saco o tempo inteiro. Se arruma na cadeira, Fabrício. Mas sempre lembrando de pontos assim necessários. Sensacional. E é o cara que produz tudo aqui, né? Se tu vê tudo, todos esses detalhes aqui na tela, é o cara que tá produzindo. Esses estúdios do Coluna, exatamente. Tudo é ele. Tudo é ele. Então não pode, Produção não pode Penido. exatamente elogiar. Agora, chupa essa, Nazário. Dá boa noite aí, ó. Quero ver você falar que não gosta da produção agora. 1, 2, 3, 4, 5 mil. A nossa produção é a melhor do Brasil. Anderson, te amo. Que falso. Puta falsidade. Anderson, galera hoje tá assim, ó. Dá o seu boa noite aí, acaba logo essa parada. Tamo junto e misturado. Obrigado, boa noite para todo mundo. Kika, Ana, Jamal, produção. Rapaziada de norte a sul do Brasil. Só tem um detalhe. Passou essa ventania de ontem, virou a página. Hoje é outro dia. Sábado, vamos encarar as Flores. Me parece que eles vão jogar com o time reserva, porque eles estão preocupados lá com a Copa do Brasil, coisa e tal, não sei o quê, blá. Não interessa. O negócio é o seguinte, é sapecar no sábado, dia 11, São José, a gente tem que ganhar para ficar mais tranquilo, e agora é a virada de chave. Então, meu irmão, é daqui para frente. Vamos animar, vamos apoiar, vamos torcer. Aliás, a torcida do Flamengo não tem torcida igual no mundo. Ontem eu coloquei aqui o top 10 dos maiores públicos do Brasil. O Flamengo figura no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto lugar. Isso graças a você, rubro-negro de coração. Tamo junto e misturado. Flamengo agora no quinto também. A gente perde no sexto. Beleza. Mandar um abraço aqui pra galera. O Fly Intransigente, o Rei Harper, Rafael Muniz, Juliano Santana, Rondinelli, Alexandre, Peterson Diamantino. Boa noite a vocês que participaram. Vadinho Santos, Fernando Marcos, Ziel Dias, Maria Isabel, Giovanni Chielli, Jorge Augusto, Gesiel Costa, Milton Salgado, Rafael Muniz, Charles Rodrigo, William Dias. Muito obrigado a vocês que participaram. Obrigado, Ana Beatriz Ayati. Muito obrigado, Rodrigo Antunes. Obrigado, Roberto Nazário, Anderson Cavalcante nas produções. E lembrando, um beijo para você, Luana Piovani. Fomos. Que isso!